Vamos retomar o julgamento dos processos ainda do período da manhã de hoje, dia 25/6. Falta ainda os itens 384 até 389. Pedro Lima, conselheiro Pedro Lima, relator do item 384, Gráfica Editora Ângulo Limitada, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu vou acelerar bastante aqui, tá? O contribuinte já acompanhou o julgamento do primeiro processo dele, que era sistemas de ensino. Lembra que a gente julgou no primeiro dia? Sim. É o mesmo caso, o caso é igual. Então, imagino que o resultado é o mesmo. Se vocês quiserem bater o olho aí no acórdão, a gente julgou por maioria, tá? O provimento parcial, para os autos retornarem à unidade de origem, para que novo despacho decisório seja proferido. Tá? Nesse caso, a autoridade de origem, o contribuinte tem direito, né, o direito está do lado dele, não que ele tem direito, né, na venda, operações de vendas e impressões de livros, de fato a alíquota é zero, né, e o contribuinte juntou documentos aí, notas fiscais, né, então realmente teria que existir essa análise para ver se as operações do contribuinte realmente têm essa natureza da operação traduzida aí na norma legal, que dá alíquota zero. Eu acho que quem não acompanhou foi o Márcio e o Marcos. É o item 80 da pauta, o outro processo deles. Tá. Ok, achei. É o mesmíssimo fatos e direitos. Mesmo caso. Tá. Naquele lá foi dado, por maioria de votos, provimento parcial para determinar que os autos retornem à unidade de origem para que o crédito seja analisado e novo despacho decisório seja proferido, considerando os documentos juntados aos autos no fundamento no 170 do CTN. Vencidos conselheiros Marcos e Márcio, que votaram pela conversão do julgamento em diligência, para que a unidade preparadora analise e emita parecer conclusivo acerca do direito peditório pleiteado. Verdade, bem lembrado. Foi até o caso que a gente discutiu se era resolução ou se era provimento parcial. É isso aí. Ok. Bom, já relatado e já votado, então, né? Já proferido. Então, eu só, para efeitos de gravação e contagem do voto, conselheiro Elcio. Acompanho. Leonardo Andrade. Acompanho. Márcio. Acompanho. Marcos. Eu vou divergir e votar pela diligência, né, nos mesmos termos lá do 80. Ok. Laércio. Acompanho. Márcio. Divergindo, presidente, no mesmo termos. Ok. A decisão eu acabei de ler, que se aplicava ao item 80, e aqui o 384 é a mesma. Então, está se dando parcial provimento para o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o direito creditório com os documentos juntados. Vencido Márcio e Marcos, que votaram pela conversão do julgamento de diligência. Item 385. Posto Petrolândia, Pedro. Sim, presidente, dado a quantidade de processos que eu pautei,
como a gente tem muita coisa ainda, eu vou acelerar um pouco mais aí no relatório, tá? Ok. Para não tomar o tempo dos processos de vocês também. Tá. Eu estou propondo uma resolução, nesse caso, né? É uma questão de crédito também, uma questão de prova. Esse é um voto que eu fiz lá em maio, já estava pronto. Preciso até trocar o presidente aqui. Não, Charles, é você, Paulo. Bem lembrado aqui. Relativo. Eu acho que a questão da semestralidade do PIS. Deixa eu ver. E aí tem processo judicial próprio do contribuinte. Está faltando peça nos autos. Então, a proposta é baixar a diligência para o contribuinte juntar essas peças no andamento judicial em ordem cronológica. Não é questão de concomitância, não, tá? É para ver como que ficou o processo judicial que deu a questão da semestralidade para o contribuinte. Elcio, pode se manifestar. Ô Pedro, eu estou vendo aqui a decisão da DRJ, já foi reconhecido o crédito, né? Ele fez as contas lá e tal, foi reconhecido o crédito, só que o contribuinte, aliás, não foi a DRJ que reconheceu, foi a repartição de origem. Só que o contribuinte entrou com a manifestação de conformidade pedindo para aplicar a regra da semestralidade, quer dizer, a base de cálculo do sexto mês anterior. Isso. Então, e a DRJ falou, não, os valores são irrisórios, então não precisa enfrentar na semestralidade. Então, o que ele está pedindo é só, e nós temos a súmula CAF, né, que determina que tem que ser aplicada a semestralidade. Então, no caso, ele está só pedindo para fazer o cálculo observando a semestralidade. Aí, no caso, a diligência, eu concordo com você, mas para pedir a delegacia para fazer isso. Ah, tá, para calcular. Para calcular com base na semestralidade. Confirma, por favor, que de repente outra pessoa olhando aí seria melhor também. Porque assim, Elcio, o ponto é o seguinte, ele tem ação judicial própria. Sim, mas já foi calculado e tudo, certinho. Então, mas eu não sei até que ponto essa ação judicial própria já garantiu esse cálculo para ele, entendeu? Esse formato de cálculo, a semestralidade. Não só a inconstitucionalidade lá dos decretos, né? Ele entrou com ação própria para discutir. Eu estava olhando a decisão ali, eu acho que não foi suficiente o direito creditório, porque houve períodos ali que foram prescritos. Mas é um período bem pequeno. Questão de decadência ali. É um período pequeno. É uma parte só. Tá? Mas não foi analisada a questão da semestralidade. Como assim? Ele está dizendo que essa diferença foi por não ter aplicado a semestralidade, é isso? Exatamente. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou olhar de novo para ver se eu não... Então, mas nesse caso, como é ação judicial própria, é importante ver o que ficou decidido lá, entendeu? Pois é, vamos ver deixa eu ver aqui o que a DRJ falou sobre a ação. Eu analisei a DRJ e não me prendi muito a eles não, viu, Elcio? Porque eu fui mesmo procurar as peças judiciais e não tem quase nada aqui, né? Eu estou no processo errado. É Posto Petrolândia, né? Posto, isso.
Eu vi a DRJ se manifesta sobre a semestralidade, fala que seria indiferente. Exatamente, porque o valor é irrisório. Mas ninguém não sabe, ó. Se não fizer o cálculo. Mas, bom, tudo bem. Independente disso, senhor, eu gosto de olhar com em que pé que chegou essa decisão judicial aí. Para ver se ele tem esse direito mesmo. Por mais que não seja, talvez, não tenha ficado muito controverso na DRJ, de repente ele não tem o direito, reverteu lá no processo judicial, e a gente está dando um direito que ele não tem. Aqui, Pedro, a delegacia lá de origem, examinando o provimento judicial concedido, com trânsito em julgado em 7/3/2002, observa-se o reconhecimento incidental quanto à inconstitucionalidade dos decretos-leis, com a apuração da contribuição devida, restabelecida conforme Lei Complementar 770, e direito do autor da ação em compensar as importâncias recolhidas indevidamente de PIS, corrigidas com base nos índices oficiais aplicáveis e acréscimo dos expurgos inflacionários. Então tá aí, essa é a decisão final. Então tem trânsito julgado, né? Tem. Perdão, é que não está nos autos. Eu mesmo olho a decisão, entendeu? Até quando tem decisão judicial, a Receita acompanha no processo separado, sabe como? Um processo que não é de fiscalização, é do setor de tributação. Que folhas é essa que você viu, Elcio? Folha em papel 49, do PGD 50. Tá. Então não é controverso. Bom, então é dar o provimento para calcular a sinistralidade. Eu vou nessa linha. Deixa eu ver que súmula aqui é. Mas não, você não está propondo, você está propondo a resolução? Não, presidente, agora mudou porque o Elcio achou esse despacho aí da Receita confirmando que já tinha o trânsito julgado, né? O que eu disse é que essas peças judiciais não estão nos autos. Tem esse despacho aí afirmando, entendeu? E o contribuinte não contesta esse despacho. Então é isso mesmo. Então, e ele tem direito à semestralidade. De fato, inclusive, foi julgado inconstitucional, né? Isso. Tá, mas qual é o voto, então? Dar provimento, tá aqui, ó. Parcial, né? É parcial, né? Porque a gente não sabe quanto é, né? Isso. Ó. Eu não tô achando a súmula aqui, mas eu vou súmula eu já te falo qual é. Aqui. Calma. Súmula 15. É a 15? Tá bem antiga, súmula 15. E essa discussão aí no passado... Isso. Não? A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6 da LC 770, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária. Então, é provimento parcial nos moldes da súmula 15, presidente. Alterando o voto aqui. Aí, no caso, teria que emitir novo despacho decisório, né? Eu acho que não precisa, Elcio. Não? Porque ele tem o direito, a gente vai dar. Aí fica para liquidação. Entendeu? Bem. Ok. E se a liquidação falar que não, se tem menos, o contribuinte achar que tem mais, ele pode entrar com recurso. Porque se subiu só o direito, né? Ele fala, eu tenho direito à semestralidade. Aí, dando parcial, fica em aberto isso. Né? Se a gente dá integral... Eles nem olham, né? Já dá tudo que tá pedindo. Vamos ao texto. Mas essa questão da semestralidade foi analisada na ação judicial? Na decisão consta? Né? Sim, a decisão judicial manda aplicar a lei complementar. E a súmula do CARF
estipula que na aplicação da lei complementar tem que observar a semestralidade. E o Elcio achou que tem decisão que diz para não aplicar, né? Pois é, mas esse não é o caso. Não é o Dependendo da caso. soma do caso. Então, é que o Elcio achou esse despacho aí, Marcos, que confirma que tem decisão do judicial, transitado e julgado, reconhecendo, né? Vamos confiar nesse despacho, siga em frente aí. Não é contestado? É. Então, questão em controvérsia. Ok, então Provimento parcial. tá, provimento parcial para retornar a unidade preparadora. Não. Não? É provimento parcial. Provimento parcial para Permitir o cálculo de acordo com a súmula 15 do CARF. Prosseguimento do feito. parcial ao recurso voluntário. No fundo, como a DRJ falou, a diferença vai ser irrisória, mas a gente não tem que entrar nesse mérito, né? É o direito dele, né? Sim. Para que os cálculos do... Aí, Eu não sei se nesses casos de que tem coisa julgada, né? A gente Para poderia prosseguimento aplicar do a súmula direto, né? Para aqui prosseguimento. inicialmente... Aqui a questão é o cálculo do tributo ou o cálculo do crédito? Crédito. Do crédito. Para que os cálculos do direito creditório seja efetuado nos termos da súmula. 15 do CARF. Isso. E aí fica parcial porque a gente não sabe se o resultado vai ser igual ao que o contribuinte pediu ou vai ser menos. Né? Então, regime de votação. Então, seria, o voto proposto é dar parcial provimento ao recurso voluntário para que os cálculos do direito creditório sejam efetuados nos termos da súmula CARF número 15. Elcio. Acompanho. Leonardo Andrade. Acompanhe o relator. Macedo. Relator. Marcos. Eu vou pelas conclusões ali, porque no caso de ação judicial, eu não sei se você pode aplicar a súmula diferentemente do que for decidido na ação. Né? Então, eu entendo que deveria aplicar os termos do que foi decidido. É que a ação decidiu igual. É a informação que tem nos autos, em controvérsia, reconhecendo a semestralidade. Esse é o ponto. Essa questão da semestralidade, para mim, não ficou muito claro ali, não, no que foi relacionado no relatório lá do despacho. Era por isso que eu queria a resolução lá no começo, mas eu estou confiando no despacho aí, que é incontroverso, e vou colocar isso no ponto. Esses termos eu acho que seria melhor juntar uma diligência para juntar a decisão judicial para verificar se é o caso de aplicar semestralidade ou não. A questão é o seguinte, o despacho lá judicial foi para aplicar a lei complementar número 7. E para nós aplicarmos a lei complementar, ele falou, aplica a lei complementar número 7. Nós vamos aplicar a lei complementar número 7. De acordo, isso estamos vinculados à súmula, nós temos que observar a regra da semestralidade. Sim. Então, mas tem decisão que fala, aplica essa lei complementar e dispõe diferente da semestralidade. Não, esse só dispôs, aplica a lei complementar, só isso. Pois é, mas está claro no relatório isso para você? Está claro, muito claro. O contribuinte não, a fiscalização pôs isso lá no despacho e o contribuinte não contesta. De fato, isso não veio como controverso no processo. Não poderia... Foi eu que quis ir atrás. Alguma coisa... A súmula, nos termos
Tá bem inclinado a reconhecido judicialmente. Pode ser, Marcos, respeitando o decidido numa decisão transitada em julgado. Pronto. Eu ficaria Aí mais amarra bem. confortável assim. Tá, eu vou integrar isso. É bom alertar também sobre a súmula, tá? Porque observando só a lei complementar sem aplicar a semestralidade, a DRJ já fez. Não, vou mandar fazer os dois. Ok. Os dois. Então a redação ficaria a seguinte, né? Maioria dar provimento parcial ao recurso para que os cálculos do direito creditório seja efetuado nos termos da súmula CARF 15, respeitando-se o que restou julgado definitivamente restou decidido definitivamente pelo Poder Judiciário. Perfeito. Perfeito. Aí o Marcos acompanha nesses termos? Sim, nesses termos eu acompanho. Ok. Laércio? eu estava bem mais confortável na primeira proposta do Pedro, de resolução, mas vamos lá, acompanho. Márcio? Também estou acompanhando depois desses esclarecimentos, esses ajustes. Então tá. Então todos acompanharam. Eu, inclusive, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso voluntário para que os cálculos do direito creditório seja efetuado nos termos da súmula CARF número 15, respeitando-se o que restou decidido definitivamente pelo Poder Judiciário. Então, isso é a decisão aplicada ao item 385, posto Petrolândia. Feito. Obrigado. O próximo também do Pedro não. O próximo é o 386 do Márcio. Opa, vamos lá. Bom, a controvérsia pode ser resumida na atuação com o lançamento de ofício de multa isolada aplicada contra a recorrente, incidente sobre valores tido como compensação indevida, crédito não tributário, crédito prêmio do IPI, bem como crédito gerado por terceiros. Efetuada em declaração de compensação realizada, fatos consignados no despacho decisório emitido pela DRF em 14/7 de 2005, proferido no processo final 2005-51. As referidas compensações tinham como objetivo extinguir débitos de imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social, relativo ao primeiro trimestre de 2004. Em síntese, é esse o relatório, presidente. Voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e requisitos de admissibilidade. Preliminar. Inicialmente, a recorrente cita como questão de ordem eventuais nulidades ocorridas no auto de infração e no acórdão de piso que tenham ofendido o devido processo legal, a amplitude de defesa, o contraditório consagrado nos incisos 4 do artigo 5º da Constituição Federal e de inevitável observância da esfera judicante da administração pública. O auto de infração preenche os requisitos legais, bem como o julgamento da primeira instância, enfrentou todos os pontos questionados na impugnação e ambos foram presididos, de modo que não verifico nos autos nenhuma razão para reconhecer de nulidade. Além disso, entendo que também não cabe ao julgador de segunda instância tratar do mérito do processo que teve como objetivo a compensação não homologada, pois este teve o momento oportuno em respeito ao que regra o processo administrativo fiscal. O tratamento adequado para aludir seus argumentos. Por essa razão, rejeito a preliminar. Posso prosseguir, presidente? Sim. Prosseguindo, nos termos do que consta no despacho decisório folha 35 e seguintes, a autuação teve como fundamento legal o artigo 18 da Lei 10.833 e o artigo 44 da Lei 9.430 de 96. E ocorreu porque a recorrente buscou, em processo de compensação, utilizar-se de crédito de terceiro, baseado em crédito prêmio de IPI, que, conforme decisão do STF, tem natureza financeira e não tributária,
sendo vedado esse tipo de operação pela lei. Acerca da aplicabilidade de multa isolada, o CARF já se debruçou sobre o tema, no sentido de que cabe a penalidade, inclusive matéria já foi objeto de apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em processo de causa similar ao que aqui estamos tratando, na qual a ilustre conselheira Edeli Pereira proferiu voto, no qual eu retratei o acórdão 91.01.004.224. Por essas razões, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento. É como eu voto, presidente. Obrigado. Conselheiro Elcio. A questão é o seguinte, tem duas questões que eu gostaria de abordar. Eu estou vendo aqui, a autuação, ela se baseou, ela teve dois fundamentos legais. Um foi o artigo 44 da 9430, com a redação dada pela MP 303 de 2006. Aí, no caso, no meu modo de ver, não se aplica, porque o fato gerador foi em 2004. Então, a redação de lei punitiva não pode retroagir. Outra, e fundamentou também no artigo 18 da 10833, que previa exatamente a multa que foi lançada. Então, quer dizer, bastava esse 18 da 10833 para fundamentar o auto. Só que esse artigo ele foi alterado pela Lei 11.488, que passou a restringir essa multa aos casos de falsidade ou de compensação considerada não declarada. No meu modo, não é compensação não declarada, né, porque a forma como se desenvolveu aí é que foi não homologada, né? E, no caso, ainda que ele esteja compensando débito, crédito de terceiros, isso só por si só não considera como falsidade, porque até hoje ainda se discute isso, né? Ainda temos várias decisões aí que estão... Tem gente que defende de um jeito, tem gente que defende de outro, então é uma questão... Então não é uma falsidade, ele tentou um direito na visão dele que ele teria direito. Então eu aplicaria a retroatividade benigna, né, para aplicar essa nova redação dada pela Lei 11.488. Quer dizer, eu cancelaria a multa. É como eu voto. Márcio, tem bastante precedente dessa retroatividade benigna, da multa isolada, tá no CARF. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estou procurando aqui. Eu não tive esse entendimento, mas... Mas é que às vezes o contribuinte não fez essa defesa, né? Não, sequer foi mencionado essa lei. Eu estou até buscando se tem alguma menção a ela. Eu não sei se aplica essa retroatividade no caso, não, porque é crédito de terceiros, é isso? Isso. Não, mas tem os multa, dois, né? O fundamento da multa é compensação negada. E no futuro passou a ter restringir essa multa ao caso de compensação com falsidade. Porque entendeu que o crédito é um crédito não tributário, né? É uma multa isolada. Achei o crédito que o contribuinte quis se compensar. De fato, a gente tem votado como o Elcio mencionou. Vocês querem anotar aí? Acórdão 1802. Não, esse é acórdão. Não, você ia mencionar nosso acórdão? Não é nosso esse. Ah, tá. É mas 18. a gente... Pode falar. Pode falar, Paulo. Entendi que você ia mencionar acórdão da turma. Pode falar. Não, mas mencionando um aqui que é bom, ó. 1802.002.239. Deixa eu ver se eu consigo mandar no chat aqui. Aí, ó. Foi aí, não foi?
Tá aí no chat aí, ó. É. A gente já deve ter enfrentado, porque eu tenho justamente isso aí com a seguinte anotação minha. A compensação indevida somente foi prevista e definida no caput do 18 na redação original da 10833, com vigência até 29/12/2004, quando foi alterada pela 11.051, que passou a prever a compensação não homologada e considerada não declarada. Artigo 74, parágrafo 12 da 9, ambas apenas somente na hipótese de fraude. Portanto, com fulcro no 106 do CTN, a retroação benigna do 18 da 10833, introduzido pelo 25 da 1051, para excluir a aplicação da multa isolada quando não há fraude. Então, eu tinha esse enunciado aí como parâmetro meu nos casos da compensação indevida, sem a ocorrência de fraude. E na manifestação de conformidade, a hora que você estava falando aí, eu estava lendo lá, a mesmíssima coisa que você acabou de falar. Na manifestação de conformidade dele. Esse texto deve ser, então, padrão utilizado, alguém já utilizou, tipo uma Câmara Superior, algo assim. Não, essa retroatividade também, já apliquei bastante. Eu estou em dúvida se aplica no caso aqui. Eu teria que ter mais tempo para dar uma olhada nisso. Bom. Essa minha dúvida agora também, porque Mas no caso aí, ele já aplicou a multa isolada de 75%, né? Agora, o Márcio está mencionando, ele mencionou um precedente aí Ideli. E de quando é? Deixa eu voltar aqui. Pelo número, ele é antigo, hein? Acordo 18-9-737. Isso aí não é... Não, esse... Não, é 91. 91.01.004.224. Ah, tá. Não, eu estava em lugar errado. Então, olha, como eu já tinha usado essa construção no outro voto, eu vou manter, mas eu anotei aqui e vou estudar a matéria, quem sabe, mas para esse que eu veja com outros olhos, mas eu já conhecia também essa aplicação mais benéfica, e se eu não apliquei aqui, sinceramente, eu também vi que não eram os termos adequados. Presidente? Sim? Vou pedir vistas. Ok. Bom, pelo teor do voto do Elcio, ele está negando o provimento. Está divergindo, né? Está divergindo para dar provimento. Tá. Então, eu vou estar anotando essa situação. Pode falar, quer falar, Laércio? Pode falar. Se não me engano, acho que teve um caso meu, conselheiro Leonardo, que nós julgamos no sentido que o Dr. Elcio estava dizendo, mas o Elcio não estava na turma na época. Estou tentando localizar aqui, não acho, mas se não me engano tem um voto meu sobre esse artigo 18. E essas anotações do Paulo aí são muito precisas. Paulo tem uma planilha da jurisprudência da turma. Planilha não, uns tabelas, né, Paulo? Tem. Mas o problema é que essa que eu anotei, essa que eu li, não tem nenhum acórdão, número de processo, nada ao lado dela. Mas peraí, já que você me provocou, eu vou tentar achar aqui. Veja o seu caso aqui, ó. Tem um acórdão meu. É o 3201-005-920. Qual o número, Laércio? Qual o número? 3201-005-920.
920. Não sei se é bem o caso aqui. Olha, ele está contestando a multa isolada sim, viu? Multa de ofício, compensação informada em STEP sem falsidade. Retroatividade benigna do artigo 18 da 10833. Isso. Também me perdendo aqui um pouco. Ah, ele contesta direitinho a multa. Ele faz essa alegação. Ele traz direitinho essa alegação. Márcio, Opa! ele traz lá na... Não, por isso que eu falei para você, eu estou vendo aqui, mas eu superei essa arguição dele, mas eu mandei lá no grupo da turma, se vocês conseguirem acessar o web WhatsApp. Não sei se impugnação. Na impugnação ele traz. Sim. Mas aí questão de multa, não sei, é bom. Mas o Toledo vai pedir vista, né? Tá, bom, estou anotando aqui, vista para o conselheiro Leonardo Vinícius Toledo. O relator votou para rejeitar preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Elcio divergiu. Nesse ponto, houve o pedido de vista. E o Laércio mandou aqui o precedente da turma, viu? Tá lá. É esse mesmo, Laércio. É esse mesmo. Eu lembro que foi bem debatido. Eu estava com o mesmo posicionamento do conselheiro Márcio. Em março. Estava exatamente com o mesmo posicionamento. E acho que eu até usei o mesmo precedente que você usou. No entanto, naquele dia nós tínhamos um pouco mais tempo, acabamos nos debruçando ao longo do dia e... Não, de certo que a turma vai me dar esse desconto, né, de não acolher o precedente, mas está anotado e vou amadurecer aqui e vou reler novamente, até para melhor também debater com o conselheiro Leonardo, pediu vista, e caso também tenha algum posicionamento contrário, mas... Tem uma outra questão também, desculpa, Márcio, te interromper. Sim. É que esse precedente que você pôs do voto, eu teria que ver o teor do voto lá nesse caso, para você ver, na ementa ele fala aqui, ó, multa isolada, né, sem evidência de fraude e inexistência de previsão legal. E a hora que ele vai detalhar a ementa, dá a entender que ele está decidindo em sentido contrário. Teria que ver o voto lá, o que é realmente. Bom, finalizado. Está finalizado, vamos... Então eu vou reler novamente. Vista para o conselheiro Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, o relator votou para rejeitar as preliminares de nulidade, no mérito negou provimento ao recurso. Divergiu o conselheiro Elcio Lafetar Reis. Neste ponto, divergiu, dando provimento. Neste ponto, houve o pedido de vista. Então, encerramos o 386. O 387, 388, 389, que era o da manhã, conselheiro Laércio, todos da Calçado Aniger, foram retirados de pauta por solicitação do contribuinte. Então, neste momento, encerramos o julgamento dos processos do período da manhã. Então, eu peço ao apoio que faça a interrupção da gravação para reiniciarmos com os processos do período da tarde do dia 20.